Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Democracia em Debate aqui no Novo Canal e como sempre com os comentários de António Cunha, a quem dou as boas-vindas aqui a mais um programa. Boa noite, António. Boa noite, Sandra, muito obrigado. É sempre um gosto de aqui estar, portanto. Ainda bem. António, o primeiro tema que nos traz hoje é os resultados do Teams. Para quem não conhece, suponho que a maioria das pessoas, eu própria não sabia o que era o Teams. O que é isto? Portanto, no fundo, o Teams é um estudo internacional que é feito de 4 em 4 anos por uma entidade internacional e, no fundo, avalia as tendências internacionais no estudo da matemática e das ciências. A última avaliação que nós tínhamos tido do Teams foi em 2015, em que, digamos que, nessa altura tínhamos atingido o topo da nossa avaliação em termos de resultados na matemática desde, se não estou a erro, 1995 e fomos um bocado, fomos apanhados de surpresa não, mas fomos apanhados de surpresa tendo em conta que houve uma descida ainda assinalável dos resultados dos alunos do quarto ano a matemática. Não será devido a este ano pandémico que todos vivemos? Todos nós sabemos que a matemática requer atenção, apoio por parte dos professores e então este ano deve ter dificultado um bocado esses resultados ou não? Não porque é um conjunto de 5 anos atrás. Esta avaliação foi Exato. feita em 2019. Eu lembro-me porque eu estava ainda diretor na escola secundária, no Agrupamento de Escola Joaquim de Araújo, e até me recordo que fui eu que distribuí estas tarefas pelos nossos professores e não foi por causa disso. Aliás, aqui a pandemia não tem ainda qualquer impacto. Terá, se calhar, num eventualmente terá, porque no que diz respeito à gestão da pandemia a nível das escolas, pelo menos na primeira fase de março até ao final do ano letivo anterior, as coisas não correram bem, porque pronto, as escolas não estavam em condições e as escolas tiveram que mudar, digamos, de trabalho de uma sexta-feira para uma segunda-feira. Na segunda-feira estávamos num regime de aulas presenciais e na segunda-feira passamos para um regime totalmente à distância. Mas o que eu queria dizer relativamente a isto é que este estudo permite compararmos com outros países. E nós, se olharmos aqui para a tabela, a ciências, estão a chegar ao quarto ano, porque ele também é feito no 8º ano, mas quarto ano temos em primeira Singapura, Coreia do Sul, Rússia, Japão, Taipei, Portugal aparece em 33º, a matemática. A ciências, peço desculpa. E portanto, permite também a nível nacional verificarmos se as nossas políticas em termos curriculares estão a ser bem aplicadas ou não comparativamente com os outros. O que é facto é que nós demos, perdão a expressão, um tombo. E de 2015 para cá, o que é que aconteceu? Aconteceu que houve uma mudança, houve uma reforma de fundo naquilo que é o ensino em Portugal. Portanto, primeiro, logo em 2015, quando este governo, não é este, mas é o mesmo, a equipa ministerial é exatamente a mesma, exceto uma secretária de Estado que saiu, entretanto já houve outra remodelação a esse nível, mas com este Ministro da Educação, os resultados da aprendizagem pioraram. E há aqui duas notas que é preciso nós termos em atenção. Em 2015, quando este governo toma posse com apoio da chamada geringonça, o que é que aconteceu? Suprimiram-se exames, as chamadas provas finais de quarto ano e de sexto ano, por imposição de um dos parceiros, mais de um dos parceiros da então geringonça, que era o Bloco de Esquerda. Ou seja, logo nesse ano 2015-2016, que se inicia em setembro com o governo ainda de Pedro Passos Coelho e do CDS, em coligação, e quando este governo toma posse, logo em 2016 acabam as provas finais de quarto ano
e do 6º ano. Ora bem, o ano letivo já tinha iniciado. O que é que se notou nas escolas? Automaticamente, eu presenciei isso, de balcão, Um desleixo. houve um relaxamento logo. Claro. Quer os alunos, quer os próprios professores. Porque é evidente que quando a nossa preocupação era que os nossos alunos ficassem bem na fotografia daquilo que eram os resultados dessas provas finais. E, portanto, concluindo, se nós entre 2011 e 2015, e repare que há uma subida progressiva dos nossos resultados relativamente aos outros países desde 2000. Isto não tem só governos, aliás, governos do PSD ou em coligação com o CDS só tivemos Pedro Santana Lopes e Durão Barroso, não chegou a 4 anos, e depois tivemos Pedro Passos Coelho de 2011 a 2015. Portanto, desde 2000 a 2015 houve uma subida progressiva e sustentada dos nossos resultados. Aliás, o grande espanto foi quando em 2015 nós ultrapassamos a Finlândia. E o que é que acontece agora? Acontece agora que nós uma queda brusca. Caímos e muito. Portanto, concluindo, os alunos do 4º ano de 2015, do nosso ponto de vista, fizeram um percurso escolar entre 2011 e 2015 numa cultura de exigência, numa cultura de trabalho que valorizava o conhecimento e também a avaliação. A partir de 2015, os nossos alunos que iniciaram o percurso escolar em 2015 já foram avaliados por este TIMSS em 2019. E o que acontece é que a culpa não é deles, do meu ponto de vista. Eles foram vítimas de uma revisão curricular que foi organizada de uma maneira um tanto ou quanto caótica. Porquê? Porque primeiro o projeto de flexibilização curricular e depois a flexibilidade curricular vieram criar muita incerteza também aos professores. O que é que nós vamos ensinar? E depois fomos confrontados com o facto de terem vigorado documentos oficiais do Ministério da Educação a partir de 2015, que eles entre si contradiziam-se. Tínhamos a flexibilidade curricular, tínhamos as metas curriculares, tínhamos os programas anteriores que já tinham sido revogados, tivemos o perfil do aluno, etc, etc. Portanto, isso tudo junto gerou aqui uma instabilidade. E é evidente que neste momento é preciso que a tutela do Ministério da Educação tire as conclusões acerca disto. Porquê? Porque, repara, é estranho. Como é que... Eu até fiquei espantado com o Secretário de Estado, João Costa, quando ele vem dizer que isto era culpa do ministro Nuno Crato. Ou seja, o ministro que teve a tutela da educação entre 2011 e 2015. Portanto, ele vem dizer o quê? Ele vem dizer que os resultados são responsabilidade do governo de Passos Coelho e de Nuno Crato. Isto para mim é uma coisa... Isto é surreal. E como disse Nuno Crato e bem, nunca na história da nossa democracia se viu um passa-culpas desta natureza. Portanto, são alunos, como eu disse e repito, que é para as pessoas terem bem noção do que é isto, são alunos que foram avaliados em 2019 e que entraram na escolaridade obrigatória a partir do 1º ano, já no tempo desta equipa ministerial. Portanto, e agora, portanto, não tem qualquer fundamento essa acusação. Exatamente. João Costa vem dizer agora que isto que se deve portanto, ao governo de Pedro Passos Coelho, nomeadamente de Nuno Crato. Isto não faz sentido nenhum. Tem de ser tudo desorientado. Só pode. O António é a favor, portanto, dos exames, da continuação dos exames e destas provas? Eu sou a favor de uma avaliação rigorosa. Sou a favor que não permita de exames. O desleixo. Sim, nós temos que ter e repare, nós tínhamos um manancial de informação que a partir de 2015 foi cortado. Não é? Portanto, nós tínhamos, no início deste século, tivemos provas de aflição para o 9º ano, para o 6º ano. Depois passaram, com o governo de José Sócrates, passaram exames
exames nacionais, e depois houve ali uma readaptação, em vez de serem exames, eram provas nacionais para o 4º ano, para o 6º ano e para o 9º ano. Os 9º ano mantiveram-se. Okay. Mas, para o 4º ano e para o 6º ano, elas desapareceram. E nós tínhamos uma série de resultados desde o início deste século que estavam a fazer com que nós fôssemos podendo avaliar qual era a evolução dos nossos resultados. Também com a ajuda deste instrumento que é o Teams e também com o PISA. Eu até estou curioso para ver quais é que vai ser os resultados do nosso PISA quando a avaliação for feita já com alunos totalmente deste governo. Estou muito curioso mesmo. E depois dizer uma outra coisa aqui ainda relativamente a João Costa, quando ele diz que na altura, em 2015, tentaram puxar, digamos, para si o sucesso de nós termos ultrapassado a Finlândia nos resultados do Teams. Agora vem dizer que, afinal, a culpa é das metas curriculares. Ele esquece que as metas curriculares foram iniciadas por um governo PS. E depois esquece de uma outra coisa, quando ele diz que o raciocínio, o saber fazer, é que nós, se em 2015 já tínhamos descido a ciências, com a flexibilidade curricular de 2015 para cá, ainda descemos mais. Portanto, há que tirar conclusões disto, porque nós, neste momento, é evidente que isto é preciso aqui haver alguma contenção na crítica, porque isto não é fácil, portanto, não é fácil nós olharmos para aquele documento e tirarmos daqui as nossas ilações preto no branco, não é assim. É preciso haver estudo, é preciso estudar-se, ver porque é que chegamos até aqui, que é para melhorarmos, efetivamente. Porque se os nossos alunos, o que estes resultados nos dizem é que os nossos alunos de 2015 estão mais bem preparados do que os de 2019. Isso aí não há dúvida nenhuma. Portanto, os resultados neste ponto são claros. Muito bem, António. Começamos na educação, voamos agora para o caso da TAP, que toda a gente, acho eu, conhece. O que é que nos traz hoje sobre a TAP? Sobre a TAP, eu até trago aqui assim um título, não é nada original, acho eu, mas digo aqui, portanto, um novo banco, mas com asas, e um ministro a voar baixinho. Porquê? Ora bem, é preciso fazer aqui algum enquadramento. O Governo esteve a discutir um plano de reestruturação da TAP, com todos os partidos que têm assento parlamentar. E na semana passada levou a Bruxelas um plano de reestruturação da empresa que aponta para a injeção de mais 1.800 milhões de euros, além daqueles dos 1.200 milhões de euros que já estavam previstos para este ano. Portanto, são mais 1.800 milhões de euros dos nossos impostos. Nós não vamos buscar dinheiro à União Europeia, porque a TAP não é só companhia aérea, tem outras empresas suas ao redor, portanto é o grupo. Depois, esse plano exige o despedimento, quer dizer, aponta para o despedimento de cerca de 2.000 trabalhadores e uma redução dos salários entre 20% a 25% acima dos 700 ou 800 euros. E para já é aquilo que a gente conhece, mas sinceramente não é pouca coisa. Ora bem, o PSD tem apelado ao Governo para que trate da TAP com o rigor que é necessário. A TAP não pode ser um saco sem fundo. Portanto, nós não podemos andar a deitar dinheiro para cima dos problemas apenas. Até porque não é a primeira vez. Até porque não é a primeira vez, exatamente. Portanto, nós não queremos que haja opacidade. Queremos que as coisas sejam claras, que não haja cá assuntos ou contratos ocultos, porque isso foi o que aconteceu relativamente ao novo banco. Ninguém conhece o contrato, toda a gente fala dele. Toda a gente fala do novo banco, deve ser assado, cozido e frito, mas ninguém vê o ingrediente, ou seja, o contrato. Nós, relativamente à TAP, não queremos isso. Não queremos porque nós estamos fartos de injetar dinheiro numa empresa que são poucos anos em que deu lucro. E esse lucro não serviu, não chegou para pagar os prejuízos. Portanto, como disse Rui bem, 3,2 mil milhões de euros até 2024
e ele fez as contas muito rapidamente, porque somos 10 milhões, isto vai dar uma média de 300 euros a cada um de nós, mesmo aos que estão a nascer agora. Não é? Exato. E se calhar, como já não somos 10 milhões, mas é um número redondo, se calhar ainda vai calhar mais a cada um. Portanto, o que é que eu digo daqui? Esta quantidade de dinheiro enormíssima é mais do que o apoio que o Estado vai dar a todas as empresas deste país. Esta é a primeira nota. Esta quantidade enorme de dinheiro vai retirar recursos a quem? À saúde, à educação, à agricultura, às pescas, à justiça. Se vai para a TAP, não pode ir para o outro lado. E, portanto, a somar isto tudo, não há garantia de que, efetivamente, a empresa fique em condições de trabalhar sem dar sistematicamente prejuízo. Reparem isto, eu não estou a dizer que a TAP tem que dar lucro. Eu não estou a dizer isso. Mas ser sustentável. Exatamente, a TAP não pode dar prejuízo, porque nós temos uma comunidade de imigrantes enorme, temos os palopes, portanto, temos tradição a nível daquilo que são as nossas ex-colónias, etc. Mas a TAP tem uma coisa ótima, algo bom, que é o chamado hub, de uma espécie de plataforma giratória dos voos que vêm dos outros continentes, nomeadamente da América, do Norte e do Sul e do Centro, aterram em Lisboa e a partir daí são injetados para outros destinos. Agora, a minha questão é esta. A TAP já em 1994, ainda Cavaco Silva era primeiro-ministro, teve que receber uma injeção de capital de 1,5 mil milhões de euros. Isto, estamos a falar de preços de 1994. Não é? Já não era coisa pouca. Teve que reestruturar pessoal. Não houve despedimentos, mas houve reformas. Houve outras formas de se proteger, digamos, o rendimento dos trabalhadores. Mas teve que abdicar de algumas rotas e teve que também fazer uma coisa muito importante, que era a TAP, na altura, tinha aviões da Boeing, tinha aviões europeus da Airbus e outros. E, portanto, tinha que haver ali uma reestruturação no sentido de tornar, digamos, a compra de material muito mais eficaz e eficiente do ponto de vista financeiro. Sim. Portanto, uma coisa é nós termos um carro em casa de cada marca, outra coisa, portanto, são peças para cada um, outra coisa é termos uma marca de carros, como as empresas fazem, aliás. E, portanto, essa reestruturação, já em 1994, a União Europeia exigiu que se privatizasse parcialmente a TAP. Em 1994. Parcialmente a TAP. Portanto, quando é que se cumpriu essa exigência? Só em 2015, com Pedro Passos Coelho. E também por exigência da Troika e do memorando de entendimento que foi assinado, como toda a gente bem se lembra, por um governo do PS liderado por Sócrates, por José Sócrates, que puseram este país à beira da bancarrota. E, portanto, Pedro Passos Coelho livrou Portugal da TAP. A TAP estava, portanto, foi. Mais, exigiu que o acionista privado voasse para o Porto e para Faro. Coisa que a partir de 2015 deixou de acontecer. Exatamente. Eu lembro que em 2017 fui em viagem de trabalho a Bruxelas e tinha que ir do Porto para Lisboa, esperar em Lisboa, e de Lisboa para Bruxelas. E à vinda para cá, em Bruxelas, houve um problema no engate do avião para sair do local onde está estacionado. Não sei se a linguagem é esta, portanto atrasou cerca de 45 minutos. Eu, quando cheguei a Lisboa, já não tive hipótese de apanhar o voo de ligação por 2 ou 3 minutos. Portanto, a TAP teve que me pagar estadia em Lisboa. Portanto, isto funcionava assim. E, portanto, o que é que há para dizer mais? Há para dizer mais que quando este governo, por pressão dos partidos da geringonça, renacionaliza a TAP em 2016, lá vem outra vez o ónus para o contribuinte português.
E a TAP já não estava bem. De tantas reestruturações que a TAP teve até então, será que não aprendemos nada nesta história longa de má gestão da TAP? É assim, nós aprendemos uma coisa, aprendemos sempre que, eu ia dizer uma asneira no sentido que a fava sai sempre ao contribuinte. Sim. Portanto, aprendemos isso. Quando as coisas falham, lá está o contribuinte a pagar. Sempre. São sempre os portugueses. E isto parece praga. Relativamente à TAP, não é caso único, mas a TAP, digamos que é aquela que agora está assim. E o que é que acontece? Acontece que com a crise pandémica, com a pandemia, a TAP disse aquilo que toda a gente sabia. Nós não temos situação financeira para nos manter, para pagar ordenados, para fazer manutenção dos aviões, etc. É evidente que as suas congêneres europeias, as outras empresas de aviação europeias também sofreram, mas tinham uma situação de liquidez e de funcionamento. Tinham outra estabilidade económica. Tinham outro fogo financeiro que a TAP. Claro. Ora bem, então este governo agora vai e ainda manda o empresário David Neeleman, manda-o embora, dá-lhe 55 milhões de euros, ele esfrega as mãozinhas de contente, mete-os ao bolso e neste momento ele deve estar a rir. Do que é que eu me livrei? E mais outra coisa, e não sei se até que ponto é que nós com esta reestruturação, se nós não vamos ter que ficar com a TAP na totalidade, ou quase na totalidade, porque não sabemos se o acionista privado que ficou se consegue aguentar. E se consegue, porque isto são partes, não é? Se o nosso governo tem que colocar 70%, ele tem que colocar 30%. E nós não sabemos se ele tem essa capacidade. Porque se ele não tiver essa capacidade, lá vão os contribuintes portugueses outra vez ter que pagar. E, portanto, andamos nisto. E aqui só mais uma nota. É assim, eu acho que com este dinheiro, e alguém já disse isto, com este dinheiro todo que é preciso injetar na TAP, se calhar mais valia formarmos uma companhia nova. Perceber? Portanto, agora nós esperamos e queremos é que o plano que o governo apresentou em Bruxelas que tenha sucesso, mas que tenha mesmo, não é para daqui, quando chegarmos a 2024, de repente, fizemos mal as contas e afinal os portugueses vão ter que investir ainda mais. E, portanto, a propósito disto, dizer também que a propósito daquele anúncio que foi feito pelo Marcos Mendes na SIC no dia 6 de dezembro, quando ele anuncia que o governo tinha intenções de levar, digamos, o futuro da TAP ao Parlamento, realmente aconteceu isso, eles queriam mesmo isso. Portanto, é que o PSD, na segunda-feira, faz declarações à luz a dizer que sim, senhor, o governo tinha contactado o partido no sentido de levar o futuro da TAP ao Parlamento. E, portanto, é evidente que isto foi domingo, segunda-feira foi aquilo que eu referi relativamente ao PSD. Na terça-feira ainda estava tudo pronto para avançar e depois, na quarta-feira, o primeiro-ministro em Bruxelas pôs as coisas no sítio. Eu dá-me a ideia que ele lançou aqui uma casquinha de banana ao Pedro Nuno Santos, ao ministro, que tutela a TAP. Porquê? Porque se o governo reúne em Conselho Extraordinário de Ministros e se é aí que gizam o plano para apresentar a Bruxelas, não sabiam que iam levar, ou não se sabia, não foi decidido aí nesse Conselho de Ministros Extraordinário se iam levar ou não a TAP ao Parlamento para decidir-se do seu plano. Eu dava a ideia que António Costa se calhar não disse que não, mas também não disse que sim, ficou unido. Então o Pedro Nuno Santos vem dizer, e deve ter informado, suponho eu, Marcos Mendes, para dizer uma espécie de legitimação da coisa. Só que depois o primeiro-ministro tira-lhe do tapete. E disse que não, senhor, quem governa, e bem, quem governa efetivamente é o governo. Portanto, o governo é que tem que assumir essas responsabilidades. Portanto,
Esta pandemia, para além da crise social que trouxe e que está a ser um problema sério para o governo, este problema da TAP também é um problema político que pode ter, digamos, consequências políticas um tanto ou quanto não desprezáveis. Muito bem, António. Desprezíveis. Para terminar este Democracia em Debate, o tema do momento, que ainda está quente nestes últimos dias, sobre o caso da SEF. António, deveria ser um diretor da polícia a anunciar a reforma do SEF? É evidente que não. Se nós pela TAP e por aquilo que António Costa disse em Bruxelas, a propósito do anúncio que foi feito pelo Marcos Mendes e visando claramente o Pedro Nuno Santos, aqui vemos também ainda tudo de pernas para o ar. Desculpem a expressão. Porquê? Vamos recuar no tempo. 12 de março de 2020. Toda a gente sabe o que é que aconteceu. Ou seja, Ihor Omniuk, que é assim que se chama, um cidadão ucraniano, a convite de um amigo que estava cá a trabalhar, que vem para o nosso país para tentar trabalhar. Ele não queria emigrar. Ia trabalhar para arranjar algum dinheiro para mandar para a família, para se mudar para uma cidade maior, onde os seus filhos teriam mais oportunidades em termos escolares. Portanto, no dia 12 de março, segundo os relatórios, isso está em sede ainda de justiça, mas segundo os relatórios que vieram a público, foi assassinado por 3 inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o chamado SEF. Onde? No Centro de Instalação Temporária no Aeroporto de Lisboa. Onde alguém disse aqui há dias que iam pôr botões de pânico. Isto é o que eu digo, anda tudo tolo. Como é que isto pode ser botões de pânico? Então, mas há confiança nas polícias ou não há? Quer dizer, isto não é incompreensível. Estamos a falar de segurança pública, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, cometeu-se aqui um crime hediondo, uma coisa... veio-se a provar, e o relatório disse que houve tortura para aquele cidadão. Mas e porquê? Não sabemos. Isto é assim, o que nós sabemos é que aquele cidadão, a partir do momento em que entra no nosso país, ele está à guarda do Estado português. A partir do momento em que ele entra naquele centro de instalação temporária, está à guarda dos agentes do SEF, que, ao que tudo indica, mataram-no. Depois de tortura. Pronto, isto é o que o relatório diz. Ora bem, o que é facto é que este homem tem um nome e tem um rosto e foi torturado no nosso país e morreu. E teve que ir para o seu país a enterrar sem vida e à custa de quem? Da sua família. Para já. Na altura foi isso que aconteceu. Ora bem, passados 9 meses é que a bomba agora vai começar aqui a estourar. Nas mãos de quem? Ou de António Costa, que ele é o primeiro-ministro, ou então vai ter que se ver livre do ministro da Administração Interna. Porquê? Reparem, o Ministério Público acusou os 3 inspectores. A Inspeção-Geral da Administração Interna implica 12 inspectores, seguranças e um enfermeiro na morte desse cidadão ucraniano. Repare nisto. O panorama é este. Mas, na semana passada, a diretora nacional do SEF demitiu-se, do meu ponto de vista, tarde, demasiado tarde, porque ela já há 3 semanas que sabia e há 3 semanas que admitiu publicamente, que tinha admitido publicamente que tinha havido tortura no serviço que dirigia. Portanto, se eu, enquanto diretor do SEF, sei de uma coisa destas, eu não estou lá a fazer nada. Portanto, há que tirar as conclusões políticas relativamente a isto. Mas, só na quinta-feira que o governo decidiu que iria pagar uma indenização à família. Só na quinta-feira. Outra coisa, só na mesma quinta-feira que o Presidente da República pediu publicamente as responsabilidades ao governo. 9 meses depois. Não é? Portanto, vejam como é que está o nosso direito a funcionar em Portugal. Vejam que imagem é que os nossos parceiros europeus
e mundiais ficam de nós. E então, como disse há bocadinho, vem aqui a cereja no topo do bolo. Ora bem, a semana passada o Ministro anunciou, assim, vagamente, que iria haver uma reestruturação. Portanto, que levaria provavelmente à extinção do CEF, falava-se disso. Ora, ontem, como não lhe competia, vem, ele chama-se Magina da Silva, que é o diretor nacional da PSP, que teve uma conversa, de certo, muito calorosa com o seu Presidente da República, veio revelar... Dar as boas novas. Veio dar as boas novas e mais. Veio dizer que estava a ser trabalhada uma solução, de que extinguia-se o CEF, extinguia-se a PSP e formava-se uma polícia só. E vem dizer que os agentes do CEF que não se preocupassem, que iam ser muito bem recebidos pela PSP. Pela polícia, portanto ia haver uma fusão, etc. Ora bem, tal como acontece, ele disse, tal como acontece noutros países, por exemplo a Espanha, é evidente que o Ministro da Administração Interna aqui sente-se completamente desautorizado. Ficou chateado e bem. Mas também é por culpa dele, porque ele já devia ter saído. Na minha opinião, sinceramente. Mas também lhe digo uma coisa, Fátima, é assim, não me admira que ele ainda se mantenha, porque depois do que aconteceu em 2017, com os incêndios, e o tempo que demorou a Ministra na altura a sair, e teve que ser o Presidente da República a empurrá-la, até não me admira nada que António Costa segure o Ministro da Administração Interna. Não me admira nada, rigorosamente nada. Mas... Porque dois ministros a saírem, nota-se aqui um problema no governo de António Costa. Está desgaste, é evidente que esta pandemia está... A pandemia, não só a pandemia, o que daí advém, os problemas sociais, económicos, etc. Isto começa a causar moça, é evidente. E depois eu tenho a ideia que ele está a tentar assegurar isto até ao início do próximo ano, que é quando nós vamos assumir a presidência da União Europeia, e aí vai ser tempo de fazer flores a nível internacional, de se fazer muita coisa, digamos, para apagar um pouco os problemas que nós estamos a ter internamente. E porque, assim, a famosa bazuca europeia, que felizmente foi desbloqueada a situação no último Conselho Europeu, na sexta-feira, a Alemanha conseguiu, que vai acabar a presidência da União Europeia, conseguiu com que, ou fez com que quer a Hungria, quer a Polónia, retirassem o seu veto à famosa bazuca. Portanto, é uma vitória para Angela Merkel, sem dúvida, e para nós é um descanso, porque íamos ficar com uma batata incandescente nas mãos. E, portanto, voltando um bocadinho atrás, o Ministro da Administração Interna não gostou nada do que disse o diretor da PSP. O diretor da PSP disse que não era assim que se faziam as coisas, não era o diretor de polícia que ia anunciar uma reforma, uma reestruturação, quer da PSP, quer do CEF. Eu até estou curioso para saber quem é que cai primeiro, se o Ministro ou se o diretor da polícia. Muito bem, muito obrigada. Fica aqui a questão no ar. Exatamente. Se calhar num próximo programa... Desconfio que não, mas aguardemos. Não estou a dizer na próxima semana, mas num outro próximo programa traremos aqui a solução dessa questão. Muito obrigada, António, por mais um Democracia em Debate. Quanto a si, continua a acompanhar tudo em novonoticias.pt ou em novoncanal.pt. Eu desejo-lhe uma boa terça-feira e uma boa semana. Novum Canal, sempre novão, sempre seu.